Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem, ótimo, como passou essa semana de festejos, né, para nós. Espero que vocês também tenham feito as atividades que está lá no portal. Envie para mim, quem ainda não enviou, faça lá a atividade, envie. Acesse lá o YouTube, né, compartilhe lá com seus colegas também, que está lá no portal da secretaria no YouTube. Faça a sua inscrição, dê o likezinho lá, que é para vocês estarem acompanhando os conteúdos da matéria de vocês, está no livro de vocês, no material. Não deixem de praticar, não deixem de ler. Uma horinha, naquelas horinhas mesmo que vocês iam para a escola, tire um momento, uns 15 minutinhos, não é mais do que isso. Reserve, está todo mundo em casa. Quem ainda não está podendo sair fazendo alguma coisa, mas reserve aqueles minutinhos, faça esse esforcinho, porque a luta de todos é de vocês e não pare, não desista, certo? E hoje o nosso tema é os artigos definidos e indefinidos. Vocês vão olhar aí no material de vocês na página 60, pode acompanhar o material de vocês. Vocês podem fazer a leitura, dá uma olhadinha aí, tá todo aqui. O que são artigos definido e indefinido, os numerais, o gênero dos artigos, então pode procurar lá 60, 61, ler, faça a leitura, responda, vá no material de vocês, não fiquem com a mente parada, certo, galera? E a partir de agora eu vou passar um vídeo para vocês, uma introdução do que é, e depois a gente volta com o slide, mais um pouquinho de explicação para você. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender sobre artigos. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. As palavras que aparecem destacadas são artigos. O artigo é uma palavra que vem antes do substantivo para dar a ele um sentido determinado ou indeterminado. Determinado é quando fica claro de quem estou falando, e indeterminado é o oposto. É quando não se sabe ao certo de quem se está falando. E os artigos podem ser definidos ou indefinidos. São artigos definidos o a, os, as, e artigos indefinidos uma, uns, umas. Os artigos podem se unir a preposições, formando novas combinações. Vejamos a tabela de combinações de artigo definido. Se eu juntar a preposição a com o artigo o, eu tenho ao. Preposição a com o artigo a, tenho acraseado e seus respectivos plurais. Se eu junto a preposição de com o artigo o, tenho do. De com a, tenho da e seus plurais. Se eu junto a preposição em com o, tenho no. Em com a, na e seus plurais. Por com o fica pelo. Por com a, pela e seus plurais. Vejamos as combinações dos artigos indefinidos. O artigo indefinido pode juntar-se com as preposições em e de, originando num, numa, dum, duma, nuns, numas, duns, dumas. Vamos ver em exemplo o que é artigo definido e indefinido em seu uso cotidiano. No artigo definido, eu me refiro a algo ou alguém específico, determinado. Exemplo, viajei com o médico. O artigo o faz com que entendamos que se trata de um médico determinado, que eu sei quem é. No artigo indefinido, por sua vez, não se faz referência a alguém certo e determinado, mas o oposto disso, alguém desconhecido. Exemplo, viajei com um médico. O artigo deixa evidente que eu não sei quem era o médico. Vamos praticar? Palavras de outras classes
gramaticais, podem ser usadas como substantivo quando precedidas por um artigo. Escreva em seu caderno frases em que os adjetivos e verbos abaixo sejam usados como substantivos. Letra A, verde. B, cantar. C, saber. D, absurdo. E, amanhecer. Então, você vai pegar o seu caderno, copiar o exercício e criar frases transformando essas palavras em substantivos. Só para dar uma ideia, por exemplo, na letra A, verde, o verde do mar, e crio a frase. E assim você vai pensar uma frase para cada uma dessas palavras. E se você quiser, pode deixar as frases nos comentários, que eu sempre leio todos, e eu vou avaliar se está certo, se está errado, fazer algum comentário aí para você, ok? Deixo algum feedback aí para você. Tá. Pronto, pessoal. Agora, como vocês viram, o que é um artigo? Artigo, né, é aquelas palavrinhas, aquelas pequenas que vêm antes do substantivo, dando um grau, né, uma posição, definindo, na verdade, o que é o substantivo, um ser, ou dando grau, o gênero, o número. A menina, o A, né, o Azinho, quer dizer, então, que você está definindo o gênero. Uns meninos, então, é número. Uns, número. Vamos partir agora para o nosso slide, para terminar de entender um pouquinho o que são os artigos. E aqui está o nossa capa de entrada. Essa semana diferente um pouquinho. Educação de jovens e adultos. Artigos definidos e indefinidos. O termo antepõe o substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo, indicando também o gênero, masculino e feminino, e o número, singular ou plural, que foi aquilo que eu estava falando, deixando para vocês. A menina, então o azinho está identificando, dando o gênero, é uma menina, ou o menino, está identificando também o gênero, que é o menino. E o número é a quantidade, é o que é a porção, né? Vamos dizer assim, não está definindo, mas está dizendo que são alguns meninos. 2, 3 pode ter a quantidade que for. Então, está indicando também o número. São aqueles usados para indicar seres determinados, expressos de forma individual, representados por o, a, os e as. Exemplos. Vamos lá agora nos exemplos. A funcionária se veste muito bem. Quem é? A funcionária. Aqui, ó, poderia ser também o, mas ia mudar o gênero, né? Então, ia ser o funcionário se veste bem. Então, está determinando o gênero, se é masculino ou feminino. Agora vamos os números. As funcionárias se vestem muito bem. Então, são todas, são mais de uma. O diretor parabenizou a todos. Os diretores parabenizaram a todos. O é o singular, né? É um só. Identificando aqui o outro, a frase abaixo. Então, é mais de um diretor. Parabenizaram a todos. Então, gênero, masculino e feminino. E aqui o número, quantidade de pessoas, né? São mais de uma. Então, o sentido dos artigos
definidos são esses. Agora, o indefinido são aqueles usados para indicar seres de modo vago, impreciso, representados por uma, uns e umas. Um e uma está aqui singular. Uns e umas, plural. Vamos ver aqui o exemplo. Uma aluna se sobressaiu entre as demais. Está indicando aqui que foi uma aluna, não está dando nome ou denominando que foi a Amanda, Alexia ou Maria, Beatriz. Está dizendo que foi uma. Não está definindo. Umas. Então, mais de uma menina. Umas alunas se sobressaíram entre as demais. Próxima frase. Um participante entregou o prêmio aos vencedores. Uns participantes entregaram os prêmios aos vencedores. Então, você também aqui já conclui que aqui a primeira frase está falando de uma pessoa. E abaixo, mais de um. São vários participantes. Então, primeira frase aqui de uma aluna singular e a outra plural. Bem assim que a última de um participante singular e uns participantes plural. E não está determinando quem foi. Então, esse é indefinido. Agora vamos aqui o emprego dos artigos. É obrigatório o uso do artigo depois do numeral. Ambos. Exemplo. Ambos os garotos decidiram participar das Olimpíadas. Alguns nomes próprios indicativos de lugar admitem o uso do artigo, outros não. Exemplo, São Paulo. Não precisou de nenhum artigo aqui. A São Paulo, o São Paulo, ou não. É como eu dizendo aqui, que tem palavras que precisa do artigo aqui na frente. Já outras palavras não. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Já combinou para ele. Veneza. O Veneza, a Veneza, também não precisou. A Bahia, já que já foi o artigo junto. Outra observação aí. Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie. Exemplo, o trabalho dignifica o homem. O artigo aí está definindo o trabalho. E quem é outro? O homem. A espécie. Quem é a espécie? O homem. Então, ele entrou aí em dois locais, só que o artigo mesmo é esse. Vamos ver o exemplo. No caso de nomes próprios, personativos, denotando a ideia de familiaridade ou afetividade, é facultativo o uso do artigo. Exemplo, Cristina é a mais extrovertida das irmãs. O Pedro é o xodó da família. Então, quem é aqui o artigo que está dando essa... Ele é o quê? O xodó. O Pedro, esse aqui está com um sentido que você está falando do sentido de gênero, mas o artigo para definir a ideia de familiaridade ou afetividade, o xodó. Cristina é a mais extrovertida das irmãs.
é o quê? A mais extrovertida. O A veio dando aquela ênfase para extrovertida. No caso de os nomes próprios, pensonativo, estarem no plural, são determinados pelo uso do artigo. Os maias, exemplo, os incas e os astecas. Usa-se o artigo depois do pronome indefinido todo, a, para conferir uma ideia de totalidade. E sem o uso dele, o artigo, né? O pronome assume a noção de qualquer. Exemplo, toda a classe parabenizou o professor. A, entre parênteses aqui, a sala toda, todas as classes possuem alunos interessados e desinteressados. Entre parênteses aqui, qualquer sala, qualquer classe. É como aqui também. Toda a classe parabenizou o professor. Entre parênteses aqui, para dar noção de quê? Que foi toda. Então, não ficou nenhum. E aqui pode ser qualquer sala. Isso quer dizer que este A está assumindo uma noção, um papel de totalidade. E toda classe possui alunos interessado e desinteressado. O I está dizendo aqui, fazendo a interjeição, a ligação, né, de interessado e desinteressado. Quem é os desinteresses e interessados? Toda a classe, qualquer uma. O uso do artigo é facultativo antes de pronomes possessivos. Exemplo: adoro o meu vestido longo. Adoro o meu vestido longo. O meu pai viajou hoje. Meu pai viajou hoje. Então, o uso aí do artigo, no caso, é primordial antes dos possessivos. Meu e meu. Meu vestido longo. O meu vestido longo. Adoro meu vestido longo. O meu pai viajou hoje. Então, é primordial eles na frente do possessivo. Utilização do artigo indefinido pode indicar uma ideia de aproximação numérica. Exemplo: o máximo que ele deve ter é uns 20 anos. Olha aqui ele, de novo, indicando uma expressão aqui numérica, uns. Artigo também é usado para substantivar palavras oriundas de outras classes gramaticais. Não sei o porquê de tudo isso. Um sim como resposta é o desejo de todos. Eles aqui, o e o, para substantivar o que está se falando. Não sei o porquê disso tudo. O. Então, ele veio para dar essa ênfase na substantivada aqui da palavra. Sim, como resposta é o quê? Desejo de todos. Então, ele enfatizou o que é o porquê disso. O desejo, então, para dar ênfase. E aqui agora o nosso desafio. Vocês pegaram um pouquinho aí da explicação. Outro pouquinho do vídeo que eu já passei, vocês tiverem mais outra noção. Se ainda deu um pouquinho
dificuldade de saber o que é um artigo definido e indefinido, voltem, dêem uma olhadinha de novo, mas não é difícil. Os definidos são a, o, as e os. Aí já foi os 4, singular e plural. O e a, singular. Os e as, plural. Indefinidos, uma, singular, e uns e umas, plural. Aqui no nosso desafio tem um pequeno texto. Vou ler para você explicar aqui o que eu vou pedir. Por que faz mal respirar pela boca? O título aí do nosso texto. Porque o nariz prepara o ar que expiramos. Por exemplo, deixa-o aquecido e filtrado, pronto para seguir até os pulmões e realizar a troca gasosa. Se a respiração ocorre pela boca, essas etapas importantes não acontecem. Quem respira muito pela boca precisa ir ao médico para descobrir por que isso está acontecendo. Aí a primeira questão, identifique a oração em que o O não é artigo. Tem 3 frases aqui, vocês vão indicar este O, que ele não está no sentido de artigo. Primeira frase, por que o nariz prepara? O ar que inspiramos. Deixe-o aquecido e filtrado. Então, me indique aqui qual desses 3 Ozinhos não é um artigo. Fica fácil. Segunda questão. Na passagem daqui da frase, olha, essa passagem aqui, precisa ir ao médico para descobrir por que isso está acontecendo. O termo que funciona como artigo é a, ou para. Também está fácil. Facílimo. Respondam, me envie de volta, vai estar aí também junto com esse slide para vocês retornar esse desafio. Vocês vão fazer. A nossa mensagem da semana é para vocês. O mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e de correr o risco de viver seus sonhos. Então, corram o risco, corram atrás do sonho de vocês. Paulo Coelho. Certo, galera? O link aqui do material foi pego todo. Até a próxima aula. Cuidem-se e acredito no potencial de vocês. Usem máscara. Olha os bonequinhos aqui, tudo de máscara. Usem máscara ao sair, se previne. Tchau e fiquem com Deus todos.